Europa, 1918. Uma estação, uma promessa. Mamãe, papai, ainda estou aqui. Havia dias em que a história não pedia permissão para entrar nas casas. Simplesmente arrombava a porta, pegava o que tinha de mais precioso e ia embora sem olhar para trás. A Grande Guerra tossia seus últimos suspiros, mas ainda tinha fome. Uma fome insaciável que devorava filhos, pais e irmãos. E a estação de Saint-Michel, como tantas outras espalhadas pela Europa ferida, engolia homens e cuspia apenas memórias. Eu via aquela manhã cinzenta como se fosse ontem. A plataforma estava lotada. Mulheres de preto, sempre de preto naqueles dias, agarravam-se às saias umas das outras como náufragas. Crianças com olhos grandes demais para rostos pequenos demais, segurando mãos que logo partiriam. Homens de uniformes surrados com olhares já mortos por dentro, mesmo que seus corpos ainda respirassem. E ali, na ponta dos pés, esticando-se o máximo que conseguia para alcançar o rosto do pai, estava Amélie Rousseau, 7 anos de inocência prestes a ser despedaçada. Ainda não sabia, ainda acreditava em promessas. O apito do trem cortou o ar frio da manhã como uma lâmina. Henri Rousseau ajoelhou-se diante da filha, e suas mãos grandes, calejadas de anos trabalhando nos trilhos, seguraram os pequenos ombros de Amélie com uma delicadeza que contradazia sua força. Seus olhos, aqueles olhos que a menina conhecia tão bem que sempre brilhavam quando ele ria das histórias que inventava para ela, estavam agora vermelhos, pesados. "Escuta, ma petite étoile", ele disse, a voz firme mas rachada nas bordas. "Você é forte. Mais forte que este inverno que vem chegando. Mais forte que esta guerra maldita." Amélie mordia o lábio inferior com tanta força que quase sangrava. Tinha prometido a si mesma que não choraria, que seria corajosa. Mas o nó na garganta crescia, ameaçando explodir. "Mas por que vocês têm que ir os dois, papa? Por quê? Mamãe não é soldado. Ela não precisa ir para a guerra." A voz da menina era pequena, lutando contra o tremor que a sacudia por dentro. Marguerite Rousseau, com suas mãos de costureira, mãos que tinham remendado cada casaco, cada vestido, cada sonho daquela família, ajoelhou-se ao lado do marido. Seu perfume de lavanda, aquele perfume que Amélie amava, misturava-se ao cheiro de fumaça e ferro da estação. Ela ajeitou com ternura a trança castanha da filha, demorando-se no gesto como se quisesse gravá-lo nos dedos para sempre. "A Cruz Vermelha precisa de enfermeiras, mon trésor", ela disse, a voz suave mas determinada. "Há muitos meninos feridos lá, meninos da idade dos seus primos, meninos que estão gritando por suas mães nas noites frias dos hospitais. E eu posso ser mãe deles por alguns dias, apenas alguns dias, ma chérie. Depois voltamos. Tuas palavras, uma promessa, um futuro que não existiria. Mas ali, naquela plataforma gelada, aquelas palavras eram tudo o que Amélie tinha para se segurar." Henri tirou seu relógio de bolso, aquele relógio de prata que tinha pertencido ao avô dele, que tinha sobrevivido a outra guerra décadas antes. O relógio que ele consultava todos os dias ao verificar os horários dos trens. O relógio que marcava não apenas horas, mas toda uma vida de rotinas, de certezas, de normalidade. Ele o colocou na mão pequena de Amélie. A corrente ainda estava morna do calor do corpo dele. "Guarda isso para mim", ele disse, segurando a mão da filha sobre o relógio. "É muito importante. Vê estes ponteiros? Quando eles derem 3 voltas completas, 3 voltas inteiras ao redor deste mostrador, será primavera. E quando a primavera chegar, nós estaremos de volta. Você, eu e mamãe vamos caminhar pelos campos de girassóis como fazíamos antes. Você vai ver." O apito do trem soou novamente, agora urgente, cortante, final. Vozes gritavam embarquem, último chamado. E o pânico tomou conta da plataforma como uma onda. Amélie apertou o relógio contra o peito. Podia sentir o tic-tac contra suas costelas como um segundo coração. Um coração que continuaria batendo mesmo quando o dela quisesse parar. "Eu vou esperar", ela gritou enquanto os pais subiam os degraus do vagão. "Todos os dias. Aqui neste banco."
Bem aqui, papa, mamãe. Todos os dias até vocês voltarem. As portas do trem se fecharam com estrondo. Henri e Marguerite acenavam da janela. E Amélie corria ao lado do trem enquanto ele acelerava. Sua mão estendida, tentando tocar mais uma vez, só mais uma vez, as mãos que já não alcançava mais. Suas tranças voavam atrás dela. Suas botas batiam no chão da plataforma. Mais rápido, mais rápido. Mas o trem era mais rápido. Sempre era. E então silêncio. A plataforma esvaziou-se. As outras famílias se dispersaram, voltando para suas casas que agora tinham mais ausência que presença. Mas Amélie ficou, de pé, sozinha, olhando para o ponto onde o trem tinha desaparecido na curva, engolido pela névoa da manhã. Ela ficou ali até suas pernas doerem, até o vento congelar suas bochechas molhadas de lágrimas que não conseguira segurar. Até Monsieur Levesque, o chefe da estação, vir buscá-la com sua mão gentil no ombro dela. Vem, pequena, ele disse, está frio. Teus pais não gostariam de te ver congelando. Mas Amélie apontou para um banco de madeira na plataforma. O banco de sempre. O banco onde sentava com o pai enquanto ele tomava seu café antes do turno. Posso sentar ali, só um pouco mais. E Levesque, que tinha visto tantas despedidas que seu coração estava calejado como as mãos de um ferreiro, sentiu algo quebrar dentro dele. Assentiu e deixou a menina ali. E ela esperou, porque há coisas que uma criança não sabe ainda, coisas que a inocência protege por um tempo, antes da vida ensinar a força. Amélie não sabia que nem toda promessa depende de quem a faz. Algumas pertencem ao destino. Algumas pertencem à guerra. Algumas pertencem ao acaso cruel de um bombardeio que cairia em um hospital, em uma estrada, em vidas que estavam apenas tentando ajudar. E o destino, naquele inverno que se aproximava, estava surdo, completamente surdo. Não controlamos os eventos que nos acontecem, apenas nossas respostas a eles. Amélie, sem saber, já estava fazendo sua escolha. Enquanto outras crianças voltavam para casa carregando a resignação dos adultos, ela escolheu a esperança. E talvez naquela manhã fria de outubro, quando o mundo inteiro parecia desmoronar, escolher acreditar fosse a forma mais pura de coragem. Algumas esperas não são desperdício de tempo. Algumas esperas são a única prova que nos resta de que amamos, de que alguém importou, de que não estamos sozinhos neste universo indiferente. Amélie sentou-se naquele banco de madeira, o relógio apertado entre suas mãos pequenas, e começou sua vigília. Não sabia ainda que esperaria dias, que esperaria semanas, que esperaria até o inverno mais cruel que a Europa já tinha visto. Não sabia que aprenderia a conversar com o tempo, a negociar com o silêncio, a transformar a dor em algo que pudesse carregar sem quebrar. Mas naquele momento, naquela primeira manhã, ela sabia apenas uma coisa. Tinha feito uma promessa. E as promessas, ao contrário das pessoas, não deveriam partir. O tic-tac do relógio ecoava no vazio da estação. Amélie olhou para o mostrador. Os ponteiros mal tinham começado sua primeira volta. Ainda faltavam 3. 3 voltas completas até a primavera. Até eles voltarem. Ela podia esperar. Ela esperaria. E nessa decisão simples de uma criança de 7 anos, havia algo que os filósofos antigos reconheceriam como sabedoria. A compreensão de que nossa liberdade está não no que nos acontece, mas em como escolhemos responder. Amélie escolheu esperar, e nessa escolha, começou a transformar sua dor em algo maior que ela mesma. No início, esperar era fácil. Era quase alegre. Havia uma leveza estranha naqueles primeiros dias, como se a ausência ainda não tivesse peso. Como se fosse apenas um intervalo temporário entre a despedida e o reencontro. Amélie acordava antes do sol, quando o céu ainda era aquela cor de chumbo que precede a manhã, e vestia o casaco grande demais do pai. Aquele casaco marrom de lã grossa que ainda guardava o cheiro dele, tabaco misturado com óleo de máquina e algo mais. Algo indefinível que era simplesmente Henri Rousseau. Ela enfiava os braços nas mangas compridas demais, enrolava o tecido nos pulsos e corria para a estação.
Novembro chegou com sua frieza característica, mas Amélie mal notava o frio. Estava ocupada demais contando. Contava os trens que chegavam 10 por dia. Às vezes 11 se houvesse algum atrasado do dia anterior. Contava cada pessoa que descia, observava cada rosto. Procurava pelos traços familiares que conhecia de cor. Contava as voltas dos ponteiros no relógio do pai, fascinada pela precisão mecânica daquele pequeno universo de engrenagens que continuava funcionando, indiferente ao caos do mundo lá fora. Ela se sentava no mesmo banco, sempre o mesmo, aquele de madeira desgastada perto da plataforma principal, onde tinha uma visão perfeita de todos os vagões que paravam. Ao seu lado, sempre a mesma pequena mochila de tecido que Madame Colette preparava todas as manhãs. Um pedaço de pão, às vezes com manteiga quando havia, uma maçã quando a estação permitia, e o livro de contos de fadas que a mãe lhe dera no último aniversário. As páginas já estavam gastas de tanto serem viradas. As bordas amareladas, algumas ilustrações desbotadas, mas Amélie o carregava como um talismã, como se aquelas histórias de finais felizes pudessem de alguma forma garantir o seu próprio Monsieur Levesque. Havia todos os dias. Ele mancava pela plataforma com sua perna esquerda rígida, lembrança permanente de uma batalha que ele nunca falava sobre. E sempre parava ao lado dela. Trazia café em uma xícara de metal abaulada, com açúcar quando conseguia arranjar, que naqueles dias era mais raro que ouro. Café, pequena? Tem açúcar hoje, ele dizia. E Amélie sorria, mas nunca tirava os olhos dos trilhos por muito tempo. Obrigada, monsieur. Ela respondia, a voz sempre educada, sempre contida. Eles vão gostar de saber que o senhor cuida de mim. E Levesque, que tinha conhecido Henri desde que o homem era pouco mais que um rapaz aprendendo o ofício de mecânico ferroviário, sentia o coração apertar. Claro que sim, ele dizia, a voz áspera de quem fumava demais. Teu pai, Henri, era um bom homem, o melhor mecânico que esta ferrovia já teve. Ele nunca dizia era, sempre dizia é, como se a mudança de tempo verbal fosse uma traição. Como se colocar Henri no passado fosse matá-lo de novo. Mas a verdade é que eu observava Amélie e via algo que os adultos ao redor ainda não tinham percebido completamente. Via que para ela, aqueles dias não eram sobre aceitar ou negar. Eram sobre existir no limbo entre o antes e o depois, naquele espaço suspenso onde a realidade ainda não tinha solidificado, onde tudo ainda era possível. 10 trens por dia. 100 rostos por trem. 1000 possibilidades de que o próximo rosto fosse o rosto certo. À noite ela voltava para a pensão de Madame Colette, uma casa estreita de 3 andares que cheirava a couve refogada e sabão de lixívia, onde órfãs da guerra dividiam quartos apertados e cobertores finos. Amélie dividia o quarto com 3 outras meninas, Sophie, Marie e Louise, todas mais velhas, todas já aprendendo a linguagem da perda que os adultos falavam. 4 camas de ferro enferrujado, 4 baús pequenos com pertences que cabiam em uma mala, 4 vidas interrompidas tentando encontrar um novo começo. Mas Amélie não se considerava órfã. Órfã era quem não tinha ninguém. Órfã era quem tinha certeza da ausência. Ela tinha os pais, só estavam longe, temporariamente longe. Havia uma diferença enorme entre estar morto e estar ausente, e ela se agarrava a essa diferença com a tenacidade de quem se agarra a um pedaço de madeira no meio de um naufrágio. Todas as noites, à luz de uma vela que elas dividiam para economizar, Amélie olhava o relógio do pai, contava quantas horas tinham passado desde a partida. Fazia cálculos na sua cabeça de 7 anos. Matemática imprecisa, mas cheia de esperança. Ainda faltam 2 voltas e meia, papa. Ela sussurrava para o relógio como se ele pudesse ouvir, como se as palavras pudessem viajar através do metal e do espaço até alcançar os ouvidos do pai, onde quer que ele estivesse. Estou contando direitinho. Prometo. Havia uma sabedoria naquela teimosia infantil que eu reconhecia mesmo então. Quando não podemos controlar o que nos acontece,
Quando o destino nos arranca o chão debaixo dos pés, a única coisa que nos resta é escolher como respondemos. Amélie tinha escolhido a esperança, não porque fosse ingênua, embora fosse jovem, não porque não entendesse a gravidade da situação, embora sua compreensão fosse incompleta, mas porque a esperança era o único casaco quente que ela tinha além daquele que pertencera ao pai. E naquele novembro frio de 1918, quando a Europa inteira tremia de frio e de medo, quando a gripe espanhola começava a fazer o que a guerra não tinha conseguido terminar, a esperança era às vezes a diferença entre acordar e simplesmente não conseguir mais levantar da cama. As outras meninas da pensão a observavam com uma mistura de pena e admiração. Sophie, a mais velha, tinha apenas 12 anos, mas já tinha olhos de quem vivera 40. Ela tinha visto a mãe definhar de tuberculose, o pai nunca voltar da frente de batalha, 2 irmãos mais novos serem levados por famílias diferentes, porque ninguém podia ficar com todos. Ela olhava para Amélie e via a si mesma 6 meses atrás, antes de aprender que esperar dói mais do que aceitar. Mas Amélie não sabia disso ainda. Para ela, cada trem que chegava era uma nova possibilidade. Cada rosto desconhecido que descia era apenas mais um rosto que não era o rosto certo. Mas isso só significava que o rosto certo ainda viria. A lógica era perfeita na sua simplicidade. Eles prometeram, portanto viriam. As promessas eram sagradas. Eram o que separava os humanos dos animais. O que fazia a civilização possível. O que permitia que confiássemos uns nos outros o suficiente para construir famílias, cidades, mundos inteiros. E então, quando a vela se apagava e o quarto mergulhava na escuridão completa, Amélie segurava o relógio contra o peito e fechava os olhos. Ouvia o tic-tac sincronizando com as batidas do seu coração. E naquele ritmo duplo, naquela percussão de tempo e vida entrelaçados, ela encontrava uma paz estranha. Não era felicidade. Estava longe de ser felicidade. Mas era algo. Era propósito. Era um motivo para acordar na manhã seguinte. Porque quando tudo mais é tirado de nós, quando perdemos casa, família, certezas, ainda nos resta uma coisa: a capacidade de escolher o que a perda significa. Amélie estava escolhendo que a perda não fosse permanente. Estava escolhendo que a ausência fosse apenas um intervalo. E nessa escolha, simples e teimosa e absolutamente sua, ela estava exercendo a única liberdade verdadeira que qualquer um de nós tem. A liberdade de decidir quem somos diante do que nos acontece. O inverno se aproximava. Eu podia sentir na mudança do vento, no encurtamento dos dias, na maneira como o frio começava a morder em vez de apenas tocar. E Amélie continuava esperando, todos os dias. Mesmo banco, mesma esperança, como se a consistência pudesse de alguma forma forçar o universo a cumprir a promessa que seus pais tinham feito. E então veio o inverno, não aquele inverno poético dos cartões de Natal, com flocos de neve perfeitos e crianças de bochechas rosadas patinando em lagos congelados. Não o inverno dos contos de fadas que Amélie lia no seu livro gasto. Este era o inverno de 1919. O inverno que a Europa inteira tentaria esquecer depois. O inverno em que mais pessoas morreram de gripe espanhola do que em 4 anos de trincheiras e baionetas. Era um inverno que matava não com glória ou propósito, mas com indiferença gelada e absoluta. A neve começou em dezembro e não parou. Caía dia e noite, transformando Saint-Michel em uma cidade de fantasmas brancos, onde as pessoas se moviam de casa em casa como sombras envoltas em tecido, rostos escondidos em cachecóis grossos. Apenas os olhos visíveis. E mesmo esses olhos estavam mortos de frio e cansaço. A estação, antes movimentada com seus 10 trens diários, agora via metade disso. Os trilhos congelavam, as locomotivas quebravam, as pessoas paravam de viajar porque não havia para onde ir que fosse melhor do que onde estavam. E todos os lugares estavam igualmente miseráveis. Mas Amélie continuava indo. Todos os dias. Acordava no escuro gelado do quarto da pensão, seu hálito formando nuvens brancas no ar.
e vestia camada sobre camada de roupas. Primeiro a camisola de algodão remendada, depois o vestido de lã cinza que tinha sido de Sophie antes de ficar pequeno demais, depois o suéter que Madame Colette tinha tricotado de fios desfiados de outro suéter, e finalmente o casaco do pai. Sempre o casaco do pai. As mangas agora não pareciam tão grandes. Amélie tinha crescido alguns centímetros naqueles meses de espera, embora ninguém notasse porque o crescimento era gradual, invisível, como tanta coisa importante na vida. O caminho até a estação, que no outono levava 10 minutos, agora levava 20. A neve estava alta até os joelhos dela em alguns lugares. Seus pés, protegidos apenas por botas de couro rachado que também tinham sido de outra menina antes dela, ficavam encharcados e dormentes antes mesmo de chegar à plataforma. Mas ela continuava, um pé na frente do outro, respiração formando cristais de gelo nos cílios, dedos enterrados nos bolsos do casaco, procurando por um calor que não existia. A estação estava diferente agora. Menos pessoas, menos vida. O movimento tinha diminuído tanto que Monsieur Levesque passou a fechar o escritório algumas tardes. Coisa impensável nos dias de Henri, quando a ferrovia era o coração pulsante da cidade. Mas Levesque sempre deixava uma parte da sala de espera aberta para Amélie. Ele nunca dizia isso em voz alta, mas eu sabia. Todos sabíamos. Ele deixava lenha na lareira. Não muita, porque lenha era preciosa, mas o suficiente para que a sala não fosse uma tumba de gelo. Deixava uma manta velha no banco perto da janela, aquela que dava vista para os trilhos, e era ali que Amélie passava seus dias, enrolada na manta como um casulo, o relógio do pai nas mãos, observando. Sempre observando. Seus lábios ficavam azulados apesar da lareira. Suas mãos tremiam segurando a xícara de café aguado que Levesque trazia. Mais água quente do que café verdadeiro, mas quente mesmo assim, e o calor era o que importava. Foi numa dessas tardes, quando o sol já estava descendo e tingindo a neve de laranja e rosa, cores bonitas demais para um mundo tão cruel, que Madame Colette veio. Ela não vinha sempre. A pensão precisava dela. As outras meninas precisavam dela e, além disso, ela tinha medo. Medo de se apegar demais a Amélie. Medo de que a menina se tornasse mais uma perda que ela teria que carregar. Mas naquela tarde ela veio. Amélie a ouviu antes de ver. O rangido da porta da sala de espera, o arrastar de botas pesadas na neve compactada, a respiração ofegante de quem tinha caminhado rápido demais no frio. Amélie, mon petit chou, a voix de Madame Colette era trêmula. Não só de frio. Você vai congelar. Já são 5 horas. Não vem mais trem hoje. Amélie não se virou imediatamente. Continuou olhando pela janela, para aquele ponto onde os trilhos desapareciam na curva, engolidos pela neve e pela distância. E se vier um trem especial? Ela perguntou. E sua voz era tão pequena que Madame Colette teve que se aproximar para ouvir. E se for justo hoje? Madame Colette ajoelhou-se com dificuldade, suas articulações rangendo como madeira velha, e ficou na altura de Amélie. Criança, ela começou. E havia tanto peso naquela única palavra. Já faz 2 meses. As cartas que mandei para a Cruz Vermelha, todas elas voltaram. Não encontraram registro dos teus pais, nem do teu pai transportando suprimentos, nem da tua mãe trabalhando em hospital nenhum. Amélie finalmente se virou. Seus olhos, aqueles olhos azuis que um dia tinham sido brilhantes como o verão, estavam agora profundos e antigos demais para o rosto de uma criança. Talvez estejam em outro hospital, ela disse. E havia uma lógica desesperada nas palavras. Talvez os registros se perderam. Havia tantos feridos, tanto caos. Talvez eles estejam vindo a pé. A guerra acabou, madame. Não há mais razão para ficarem longe. Eles vão voltar. Prometeram. Madame Colette sentiu lágrimas congelarem nas bordas dos seus olhos. Amélie, ela disse, e segurou as mãos geladas da menina entre as suas, tentando passar calor, sabendo que era inútil. Eu perdi meus filhos nesta guerra maldita, os 2. Henri, que tinha 20 anos, e Jean, que tinha 18.
Sei o que é esperar por um milagre que não vem. Sei como dói, como corrói. Como cada dia que passa torna a esperança mais pesada até que ela não é mais esperança. É apenas dor com outro nome. Amélie puxou suas mãos de volta. Não com raiva, mas com uma firmeza que surpreendeu ambas. A senhora é muito gentil, madame. Ela disse. E sua voz tinha uma maturidade estranha, como se tivesse envelhecido anos em semanas. Mas eu já tenho mãe. E ela vai voltar. Ela prometeu. E minha mãe não quebra promessas. E ali estava. A diferença entre quem tinha aceitado a perda e quem ainda lutava contra ela. Madame Colette tinha razão, claro. A razão estava do lado dela, fria e dura como o inverno. Os pais de Amélie não iam voltar. As cartas não mentiam. A Cruz Vermelha não mentia. A guerra tinha levado eles como tinha levado milhões. E não havia quantidade de espera que os traria de volta. Mas razão é uma palavra fria, e Amélie preferia o calor da ilusão à frieza da verdade. Porque naquela estação vazia, naquele inverno mortal, a esperança era o único casaco que realmente aquecia. Madame Colette saiu em silêncio. Não havia mais nada a dizer, e Amélie ficou enrolada na manta, observando a escuridão engolir os trilhos. Ela abriu seu livro de contos, mas a luz estava fraca demais para ler. Então recitou de memória, em voz baixa, as palavras que tinha lido centenas de vezes. Era uma vez uma princesa que esperou 100 anos no topo de uma torre. Mas no final, o príncipe veio. Sempre vem. Sempre. Sua voz desapareceu no vento que uivava entre as frestas da janela, e eu observava impotente, sabendo que há verdades que não podem ser ditas, apenas descobertas. Há lições que ninguém pode ensinar, porque só a dor é professora qualificada. Amélie teria que aprender sozinha, que nem todas as histórias têm final feliz. Que nem todas as promessas são mantidas. Que o amor, por mais forte que seja, não pode trazer os mortos de volta. Mas até que aprendesse isso, até que a realidade finalmente quebrasse sua resistência, ela tinha sua esperança. E talvez isso fosse o suficiente. Talvez escolher acreditar quando tudo pedia para desistir fosse sua própria forma de heroísmo. Não o heroísmo dos soldados com suas medalhas e bandeiras, mas o heroísmo silencioso de acordar todo dia e escolher continuar, de segurar uma promessa como se ela fosse um escudo contra o mundo cruel lá fora. O relógio do pai fazia tic-tac nas mãos dela. 1h30 agora. Faltava menos. A primavera estava chegando. Mesmo que demorasse séculos para chegar. Mesmo que o inverno parecesse eterno. E quando a primavera chegasse, Amélie acreditava, eles voltariam. Tinham que voltar. Porque a alternativa era impensável. A alternativa era um mundo onde promessas não significavam nada. Onde pais podiam simplesmente desaparecer. Onde uma menina podia ficar sozinha para sempre. E esse mundo Amélie recusava aceitar. Ainda não. Talvez nunca. Padre Thomas tinha enterrado 143 pessoas desde que a guerra começou. 143 caixões baixados à terra fria. Alguns tão leves que ele sabia estarem vazios. Apenas um nome gravado na madeira porque não havia corpo para enterrar. Apenas ausência. Apenas promessas não cumpridas de que os restos mortais seriam encontrados, identificados, devolvidos. Ele tinha pronunciado as mesmas palavras 143 vezes. Cinzas às cinzas, pó ao pó. Tinha consolado mães que uivavam como animais feridos. Tinha segurado mãos de viúvas tão jovens que ainda tinham rostos de meninas. Tinha batizado crianças que nasceram órfãs, cujos pais morreram antes de saber que seriam pais. E agora diante dele, estava a 144ª razão para questionar tudo aquilo em que acreditava. Amélie vinha à igreja todos os dias, não aos domingos apenas, como as outras crianças da pensão que vinham por obrigação, arrastadas por Madame Colette com ameaças de não ganhar sobremesa. Amélie vinha de manhã cedo, antes de ir para a estação, quando a igreja ainda estava fria e vazia, quando apenas a luz fraca das velas votivas bruxuleava nas sombras. Ela se ajoelhava no mesmo banco,
terceira fileira do lado esquerdo, aquele que tinha uma mancha escura na madeira onde gerações de fiéis tinham apoiado mãos suadas durante confissões e orações. Padre Thomas a observava de longe. Via a pequena figura enrolada no casaco grande demais, os joelhos ossudos pressionados contra o genuflexório de madeira dura, as mãos juntas tão apertadas que os nós dos dedos ficavam brancos. E ele ouvia, mesmo sem querer, as palavras que ela sussurrava. As mesmas palavras, todos os dias. Por favor, Deus, traga meus pais de volta. Por favor, faça o inverno passar. Por favor, faça eu acordar e estar tudo bem novamente. Numa tarde de janeiro, quando a neve caía lá fora com a preguiça de quem já tinha conquistado tudo e não precisava mais se esforçar, Padre Thomas finalmente se aproximou. Seus passos ecoavam no chão de pedra, anunciando sua presença muito antes de ele falar. Sentou-se no banco ao lado de Amélie e por um longo momento nenhum dos dois disse nada. Apenas ficaram ali, dois seres humanos tentando fazer sentido de um mundo que recusava fazer sentido. Rezas todos os dias, pequena. Ele disse finalmente, sua voz cansada, mas gentil. Que palavras usas com Deus? Amélie abriu os olhos, mas não olhou para ele. Continuou fitando o crucifixo acima do altar. Aquela figura torturada de Cristo pregado na cruz, sofrendo por pecados que não tinha cometido. As mesmas, padre. Por favor, traga meus pais de volta. Por favor, faça o inverno passar. Por favor, faça eu acordar e estar tudo bem novamente. Padre Thomas deixou o silêncio se instalar novamente. Lá fora, os sinos da igreja marcaram a hora. 4 badaladas profundas que vibraram através das paredes de pedra. E se ele começou escolhendo cada palavra com o cuidado de quem caminha em gelo fino? E se a resposta de Deus for não? Amélie se virou então e Padre Thomas viu nos olhos dela algo que o assustou. Não era raiva, não era desespero. Era certeza. Uma certeza férrea, inabalável, que não deveria existir em uma criança de 7 anos. Então ele não é o Deus que minha mãe me ensinou a conhecer, ela disse. A simplicidade da declaração tirou o fôlego do padre. Tua mãe, ele disse depois de recuperar a voz. O que ela te dizia sobre Deus? Que ele ouve as crianças primeiro, Amélie respondeu. E agora havia uma ternura na voz dela. Uma saudade tão profunda que parecia ter raízes que desciam até o centro da terra. Porque elas ainda não aprenderam a mentir nas orações. Mamãe dizia que quando eu pedisse algo de verdade, com o coração todo, ele não poderia ignorar. Que as orações das crianças sobem mais rápido porque não têm o peso da dúvida. Padre Thomas sentiu algo quebrar dentro dele. Algo que tinha segurado junto durante 4 anos de guerra. 4 anos de enterros, 4 anos de perguntas sem respostas. Criança, ele disse, e sua voz rachou como gelo sob pressão. Eu enterrei tantos filhos nestes anos. Tantas mães que rezaram com o coração todo, sem dúvida nenhuma. Com uma fé tão pura, que fazia a minha parecer cinza e morta. E Deus ficou em silêncio. Completamente em silêncio. Amélie pegou a mão enrugada do padre. Suas mãos eram pequenas e frias, mas havia uma força nelas que era desproporcional ao tamanho. Ou talvez ele esteja respondendo de um jeito que a gente ainda não entende, padre. Talvez a resposta ainda esteja no caminho. Talvez demore mais do que esperamos, mas venha mesmo assim. E ali, naquela igreja gelada de Saint-Michel, com a neve caindo lá fora e as velas tremendo nas correntes de ar, aconteceu algo extraordinário. O padre chorou. Chorou como não chorava desde que era menino, desde antes do seminário lhe ensinar que homens de Deus precisam ser fortes, precisam ser rochas para que outros se apoiem. Chorou e Amélie segurou sua mão até ele parar, até os soluços se transformarem em respirações trêmulas e depois em silêncio. Onde encontraste tanta fé? Ele perguntou finalmente, limpando os olhos com a manga da batina. De onde vem essa certeza quando tudo ao redor diz para desistir? Amélie pensou por um momento. Não sei se é fé, padre. Ela disse devagar. Acho que é só que eu não consigo aceitar a outra opção. Se eu aceitar que eles não vão voltar, então o que sobra?
Um mundo onde pais mentem, onde promessas não significam nada, onde posso ficar sozinha para sempre? Esse mundo é pesado demais. Prefiro carregar a esperança, mesmo que ela doa, do que carregar esse peso. E ali estava uma sabedoria que nenhum livro de teologia ensinava. Ali estava uma compreensão que Padre Thomas tinha perdido em algum lugar entre o primeiro e o 100º enterro. Fé não era ter certeza. Fé não era conhecer o futuro. Fé era escolher acreditar quando tudo pedia para desistir. Era olhar para o abismo e decidir que ainda havia luz em algum lugar, mesmo que você não conseguisse vê-la. A criança estava consolando o padre. A órfã estava fortalecendo o pastor. E Padre Thomas entendeu algo que tinha esquecido. Que às vezes os que mais precisam de consolo são os que mais consolam. Que força não é nunca quebrar, é quebrar e ainda assim escolher se levantar. Que Amélie, com sua espera teimosa e sua recusa em aceitar o inaceitável, estava exercendo uma forma de fé mais pura do que qualquer sermão que ele já tinha pregado. Eles ficaram sentados ali por mais tempo, enquanto a tarde escurecia e as sombras cresciam longas e profundas nos cantos da igreja. Amélie voltou a rezar, mas Padre Thomas notou que as palavras tinham mudado sutilmente. Não era mais "por favor, traga eles de volta". Era "por favor, me dê força para esperar. Por favor, não deixe meu coração endurecer. Por favor, mantenha viva a parte de mim que ainda consegue amar". Quando Amélie finalmente se levantou para ir, Padre Thomas a acompanhou até a porta. A neve tinha parado e o céu estava aquela cor de lavanda pálido, que vem depois das tempestades. "Amélie", ele disse, colocando uma mão no ombro dela, "vou rezar por ti. Não para que teus pais voltem, porque isso está além do meu poder pedir, ou do poder de Deus conceder se já partiram, mas vou rezar para que encontres paz. Para que o inverno não mate o que ainda há de primavera em ti." Amélie sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. "Obrigada, Padre. E eu vou rezar pelo Senhor também, para que encontre de novo o que fez o Senhor acreditar antes de tudo isso." Ela saiu para a neve, uma pequena figura escura contra o branco infinito, e Padre Thomas ficou na porta observando até ela desaparecer na direção da estação. "Senhor", ele sussurrou para o céu sem resposta, "se ainda me ouves, protege aquela criança. Não da desilusão, porque já é tarde para isso, mas do desespero. Não deixes que o inverno mate o que ainda há de primavera nela, porque se há esperança para mim, para esta igreja, para este mundo quebrado, está nela. Está na sua recusa em desistir." E talvez isso fosse o suficiente. Talvez fé não fosse sobre ter respostas. Talvez fosse sobre fazer perguntas e continuar vivendo mesmo sem saber as respostas. Talvez fosse sobre escolher o significado que damos à nossa dor. Sobre decidir se ela nos destrói ou nos transforma. Amélie tinha escolhido a transformação mesmo sem saber. Tinha escolhido que sua espera fosse amor, não tormento. Que sua dor fosse ponte, não abismo. E nessa escolha, havia algo divino, algo que nenhuma guerra poderia matar. Na pensão, Amélie dividia o quarto com 3 outras meninas. 4 camas de ferro enferrujado alinhadas contra as paredes, tão próximas umas das outras que era possível ouvir a respiração da menina ao lado, contar as pausas entre inspiração e expiração, saber quando alguém estava dormindo de verdade ou apenas fingindo para não ter que falar. 4 baús de madeira aos pés de cada cama, contendo tudo o que restava de vidas inteiras. 4 meninas que a guerra tinha transformado em órfãs, embora apenas 3 delas aceitassem esse nome. Sophie tinha 12 anos, mas parecia ter 40. Seu rosto tinha aquela qualidade dura que vem de ter visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Ela tinha segurado a mão da mãe enquanto a tuberculose a consumia. Tinha visto o corpo do pai ser trazido de volta da frente em um caixão lacrado que ninguém tinha permissão de abrir. Tinha 2 irmãos mais novos que foram separados dela, levados por famílias diferentes porque ninguém podia ficar com os 3. Era a mais velha do quarto, e isso lhe dava uma autoridade não oficial. Quando falava, as outras ouviam. Marie tinha 9 anos e ainda chorava à noite, abafando os soluços no travesseiro fino. Seu pai tinha morrido em Verdun,
seu nome gravado em um memorial que ela nunca visitaria porque fica longe demais. E o que adiantaria ver um nome em pedra? A mãe tinha tentado sobreviver sozinha, costurando até os dedos sangrarem. Mas a gripe espanhola não se importava com esforço. Maria acordava às vezes gritando, sonhando que estava de novo naquele quarto pequeno, vendo a mãe tossir sangue, impotente para ajudar. Louise tinha 8 anos, apenas um ano mais velha que Amélie. Mas tinha uma compreensão da morte que era quase clínica. Sua mãe tinha sido enfermeira como a mãe de Amélie. Tinha ido para um hospital em Reims trabalhar com os feridos. Louise esperou por meses, acreditando, esperando, até que encontraram a mãe em uma vala comum, morta há 3 meses. E ninguém sabia quem avisar porque os registros tinham se perdido no caos. Louise tinha aprendido a lição mais cruel de todas, que esperar só prolonga o sofrimento. Era noite de fevereiro, a neve batendo contra a janela com um som como dedos de esqueleto arranhando o vidro. O quarto estava escuro exceto pela única vela que dividiam. Economizando porque cera de vela custava quase tanto quanto comida. Amélie estava deitada, olhando o teto rachado, ouvindo as outras conversarem em sussurros que achavam que ela não escutava. Ela ainda vai para a estação? Sophie perguntou, sua voz áspera. Todos os dias. Diz que os pais vão voltar na primavera, Marie respondeu. E havia pena na voz dela. Pena misturada com algo mais. Algo que parecia inveja. Louise suspirou. Um som pesado demais para alguém tão jovem. Minha mãe também ia voltar, ela disse. E as palavras saíam sem emoção, como se estivesse recitando um fato histórico sem importância pessoal. Depois encontraram ela num hospital em Reims, morta há 3 meses. Ninguém sabia quem avisar. Ela estava apodrecendo no chão enquanto eu esperava na janela da pensão antiga, procurando por ela em cada mulher que passava na rua. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Então Sophie falou, e sua voz tinha a dureza de quem tinha feito paz com verdades terríveis. É melhor saber logo. Esperar só dói mais. É como arrancar um curativo devagar em vez de puxar de uma vez. O resultado é o mesmo, só que o sofrimento dura mais. Amélie tinha ouvido o suficiente. Estou ouvindo vocês, ela disse, sua voz firme no escuro. E não vou desistir, porque se eu desistir, é como se eles já estivessem mortos. E enquanto eu esperar, eles estão vivos. Em algum lugar. Marie se apoiou no cotovelo, virando-se na direção da voz de Amélie. Amélie? Ela disse suavemente, e havia tanto carinho naquela voz. Isso não faz eles voltarem. Não importa o quanto você acredite. Não importa o quanto você espere. Os mortos não ressuscitam só porque os amamos. Eu sei, Amélie respondeu. E pela primeira vez havia uma rachadura na certeza dela. Mas faz eu continuar. Me dá um motivo para acordar. Me dá algo para fazer com essa dor toda que sinto aqui dentro. Apontou para o peito, mesmo sabendo que ninguém podia ver no escuro. Se eu parar de esperar, o que sobra? Só a dor. Pelo menos esperando, a dor tem propósito. Sophie se sentou na cama, a mola rangendo sob o peso repentino. Você acha que somos covardes, então? Ela perguntou. E havia uma agressividade defensiva na voz. Você acha que desistimos fácil demais? Que não amávamos nossos pais tanto quanto você ama os seus? Não, Amélie disse imediatamente. Não é isso. Vocês são mais corajosas que eu. Vocês encararam a verdade e sobreviveram. Eu ainda estou fugindo dela. Ainda estou me escondendo atrás da esperança porque tenho medo demais de olhar para o que pode estar do outro lado. Essa honestidade desarmou a raiva de Sophie. As 4 meninas ficaram em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos, cada uma navegando sua própria forma de dor. E eu observava aquele quarto, aquelas 4 vidas quebradas tentando encontrar forma de se encaixarem novamente. E entendia algo fundamental. Não há jeito certo de sofrer. Não há manual. Sophie tinha escolhido a aceitação rápida e brutal. Marie ainda lutava entre esperança e desespero, presa no meio. Louise tinha se anestesiado, transformando sentimentos em fatos clínicos. E Amélie tinha escolhido a espera,
transformando dor em vigília. Nenhuma estava certa, nenhuma estava errada. Todas estavam simplesmente fazendo o melhor que podiam, com ferramentas que eram pequenas demais para o trabalho, porque não nos ensinam quando somos crianças como sobreviver ao impossível. Não nos dão mapas para navegar pela perda absoluta. Apenas nos jogam no mar e esperam que aprendamos a nadar. Amélie, Luiz disse depois de um longo silêncio. Posso te perguntar algo? Pode. Você realmente acredita que eles vão voltar? Ou está só fingindo até virar verdade? Amélie pensou cuidadosamente antes de responder. Acho que um pouco dos dois, ela admitiu. Tem dias que acredito completamente. Acordo e tenho certeza, sinto nas minhas entranhas que hoje é o dia que vou para a estação e eles vão descer do trem. E tem dias que sei, no fundo, que estou mentindo para mim mesma, que eles já foram, que nunca mais vou ver eles. Mas mesmo nesses dias escolho ir. Escolho esperar, porque a alternativa é ficar na cama e deixar a tristeza me engolir inteira. Isso não é loucura? Marie perguntou, mas não havia julgamento na pergunta. Era curiosidade genuína. Talvez, Amélie respondeu. Ou talvez seja a única sanidade que me resta. Eu não sei. Só sei que enquanto estou esperando ainda sou a filha deles. Ainda tenho um propósito. Ainda sou mais do que só uma órfã em um quarto cheio de outras órfãs. Sou alguém que está esperando. E isso de alguma forma me faz sentir menos perdida. Sophie deitou de novo, puxando o cobertor fino até o queixo. Você é estranha, Amélie Rousseau, ela disse. Mas havia um afeto grudento nessas palavras. Mas talvez estranha seja bom. Talvez normal seja o que nos deixou assim. As 4 meninas eventualmente dormiram ou fingiram dormir, cada uma sozinha com seus pensamentos mesmo estando a centímetros umas das outras. E eu entendia que elas tinham aprendido lições diferentes da mesma professora cruel. Sophie tinha aprendido que dor não negociada dói menos. Marie tinha aprendido que lágrimas eventualmente secam se você chorar o suficiente. Louise tinha aprendido que sentimentos podem ser arquivados como documentos se você tentar com força suficiente. E Amélie estava aprendendo que esperança pode ser escolhida, pode ser praticada, pode ser uma disciplina tanto quanto uma emoção. Havia uma diferença entre ilusão e esperança. Ilusão nega a realidade completamente. Esperança enfrenta, mas escolhe não se curvar sob o peso. Amélie caminhava numa linha tênue entre as duas. E alguns dias caía de um lado, alguns dias do outro. Mas ela continuava caminhando. E talvez essa continuidade, essa recusa em ficar parada, fosse sua própria forma de força. Não a força que conquista, mas a força que resiste, que perdura, que sobrevive. O relógio do pai fazia tic-tac debaixo do travesseiro de Amélie. Ela o escondia ali todas as noites com medo que pudessem roubá-lo, mesmo sabendo que nenhuma das outras meninas faria isso. Mas era precioso demais para arriscar. Era a única prova tangível que ela tinha de que seus pais tinham existido, que não eram apenas fantasmas que ela tinha inventado. 2 voltas e 3/4 agora. Faltava menos. A primavera estava chegando, lenta, mas inevitável. E com ela talvez respostas. Ou talvez apenas mais perguntas. Mas Amélie estaria lá, esperando, pronta para o que quer que viesse. Março chegou sem cor. A neve tinha virado lama. Aquela lama cinzenta e pegajosa que grudava nas botas e nas dobras das saias, que transformava as ruas de Saint-Michel em rios sujos de água meio derretida. A lama, por sua vez, tinha virado desespero, porque quando o inverno finalmente começa a soltar seu domínio, quando a primavera se anuncia com seus primeiros brotos verdes teimosos, as pessoas percebem quantos não sobreviveram para vê-la. As mortes do inverno ficam mais reais na primavera, mais definitivas, mais impossíveis de negar. E foi nesse março sem cor que a carta chegou. A carta que Monsieur Levesque segurou por 3 dias antes de ter coragem de mostrá-la. Eu o vi recebê-la. Vi suas mãos tremerem ao reconhecer o carimbo da Cruz Vermelha Internacional, aquele símbolo vermelho que deveria significar esperança, mas que, naqueles dias, significava mais frequentemente o contrário. Vi ele abrir com um abridor de cartas, devagar.
como se a velocidade pudesse mudar o conteúdo. Vi seus olhos percorrerem as linhas datilografadas uma vez, duas vezes, três vezes, como se as palavras pudessem se reorganizar em uma ordem diferente, contar uma história diferente. Mas as palavras eram teimosas, recusavam-se a mudar. Henri Rousseau, ferroviário, 34 anos. Marguerite Rousseau, costureira e enfermeira voluntária, 31 anos. Mortos em bombardeio ao hospital de campanha em 23 de novembro de 1918. Corpos identificados e enterrados em cemitério militar, próximo a Verdun. Túmulo marcado com cruzes temporárias. Família mais próxima: Amélie Rousseau, filha, 7 anos. Pensão de Madame Colette, Saint-Michel. Levesque leu aquelas palavras tantas vezes que as memorizou. 23 de novembro. 4 dias depois de partirem. 4 dias. Henri e Marguerite tinham vivido apenas 4 dias além da despedida na estação. Enquanto Amélie passava meses esperando, contando trens, contando voltas do relógio, eles já estavam mortos. Já estavam sob a terra francesa. 2 corpos entre milhões. 2 cruzes entre florestas de cruzes. Como dizer a uma criança que o mundo é crueldade disfarçada de acaso? Levesque sentou-se em sua mesa bagunçada, cercado por horários de trem desatualizados e telegramas não respondidos, e tentou encontrar palavras que não existiam. Não havia jeito gentil de destruir uma vida. Não havia forma suave de transformar esperança em cinzas. 3 dias ele guardou a carta. 3 dias vendo Amélie vir à estação, sentar-se no banco, esperar com aquela paciência que era ao mesmo tempo admirável e devastadora. 3 dias sabendo o que ela não sabia. 3 dias carregando um peso que não era dele carregar, mas que ele não conseguia passar adiante. Mas verdades têm uma forma de forçar a saída. Não podem ser trancadas para sempre. E na manhã do 4º dia, quando Amélie entrou na sala de espera com seu sorriso pequeno, mas genuíno, Levesque soube que não podia esperar mais, que cada hora adicional de esperança falsa era uma crueldade maior que a verdade brutal. Bonjour, Monsieur Levesque, ela disse, tirando o cachecol molhado de neve meio derretida. O trem das 10 está atrasado? Amélie, ele disse, e algo na voz dele fez ela parar. Senta aqui, Petite. Preciso te dizer algo. O sorriso dela vacilou, mas não desapareceu completamente. Ela se sentou na cadeira grande demais para ela, pés balançando sem tocar o chão, mãos no colo. É sobre meus pais? Ela perguntou e havia esperança na voz. Esperança misturada com medo, mas ainda esperança. Eles mandaram notícias? Levesque sentiu a garganta fechar. Sim, ele conseguiu dizer. É sobre eles. A Cruz Vermelha finalmente respondeu nossa busca. As mãos dele tremiam segurando a carta. Eles estão vindo? Amélie se inclinou para a frente, olhos brilhando. Quando? Em qual trem? Non, mon enfant. As palavras saíram como estilhaços de vidro. Eles não estão vindo. Houve um bombardeio no hospital onde tua mãe trabalhava, em novembro. Logo depois que partiram. E teu pai, ele estava transportando suprimentos para lá quando... Ele não conseguiu terminar. Não precisou. Viu o entendimento se espalhar pelo rosto de Amélie como veneno. Viu a esperança morrer nos olhos dela. Não de uma vez, mas em ondas, cada onda levando um pedaço até não sobrar nada além de compreensão vazia. Novembro, ela disse, e sua voz era estranhamente calma. Quando em novembro? Dia 23. Amélie olhou para suas mãos como se elas pertencessem a outra pessoa. 4 meses, ela disse para si mesma. Faz 4 meses. Então, enquanto eu esperava, ele já... A palavra ficou presa. Não conseguia ser dita. Morte era uma palavra grande demais para caber na boca de uma criança de 7 anos. Levesque tentou se aproximar. Tentou tocar o ombro dela em consolo. Mas Amélie se encolheu. Não com repulsa, mas como se qualquer toque pudesse fazê-la quebrar completamente. Amélie, eu sinto muito, ele disse. E as palavras eram tão inadequadas que quase doíam fisicamente. Se eu pudesse mudar isso, se eu pudesse... Obrigada por me contar, monsieur. Amélie o interrompeu com uma educação estranha, automática. A carta, eu posso ficar com ela?
Levesque entregou o envelope com mãos tremendo. Claro, petite. E se precisares de qualquer coisa mesmo. Obrigada. Amélie repetiu, já se levantando. Eu preciso ir agora. Sua voz era distante, como se estivesse falando de debaixo d'água. Ela saiu do escritório, a carta apertada na mão, e Levesque ficou ali, impotente, ouvindo os passos dela se afastarem. E eu a seguia invisível. Testemunha silenciosa de um coração se despedaçando em tempo real. Amélie não foi para a pensão. Suas pernas a levaram automaticamente para o banco. O banco onde tinha esperado 123 dias, onde tinha contado 1.200 trens, onde tinha observado dezenas de milhares de rostos procurando pelos dois únicos que importavam. Ela se sentou devagar, como uma pessoa muito velha com ossos doloridos. Abriu a carta. Leu. Releu. Releu novamente, como se as palavras pudessem mudar, como se estivesse num idioma que ela ainda não dominava completamente. Vocês prometeram. Ela sussurrou para ninguém, para o vento, para a memória. Disseram que iam voltar. A carta tinha palavras oficiais: pesar, lamentamos, serviço honroso, gratidão da nação, palavras que tentavam dar significado ao sem sentido, transformar tragédia aleatória em sacrifício nobre. Mas Amélie não queria nobreza. Queria os pais. Queria acordar e descobrir que os últimos 4 meses tinham sido um pesadelo longo e cruel. Ela dobrou a carta cuidadosamente, com mãos que não tremiam, porque estavam anestesiadas de choque. Colocou no bolso do casaco, aquele casaco que tinha sido do pai, que agora nunca mais levaria o cheiro dele porque o cheiro tinha desaparecido, lavado por meses de uso, substituído pelo cheiro dela mesma. E ali, sentada naquele banco sob o céu cinzento de março, Amélie enfrentou uma escolha que ninguém deveria ter que fazer: aceitar ou negar, crescer ou permanecer, seguir em frente ou ficar parada para sempre no momento antes de saber. Havia uma violência na verdade, uma agressão. Durante meses, Amélie tinha vivido numa realidade onde os pais estavam vivos em algum lugar, apenas longe. E agora essa realidade tinha sido arrancada dela, substituída por outra onde eles estavam mortos desde o início, onde cada dia de espera tinha sido construído sobre uma mentira que ela não sabia estar contando a si mesma. Ela tinha que recalcular tudo, reescrever cada memória, cada manhã acordando com esperança, cada tarde observando trens, cada noite olhando o relógio. Tudo tinha que ser recontextualizado à luz dessa nova verdade terrível. Quanto tempo ela ficou ali, não sei. Horas, talvez. Até o sol começar a descer e o frio da noite se aproximar. Até Madame Colette vir procurá-la, já sabendo pela expressão de Levesque o que tinha acontecido. Até as outras meninas da pensão saírem também. Sophie e Marie e Louise, formando um semicírculo silencioso ao redor dela, não dizendo nada porque não havia nada a dizer. E Amélie entendeu algo que os filósofos antigos sabiam, que às vezes a única resposta possível ao sofrimento é suportá-lo. Não há truque, não há atalho, apenas o longo caminho através. A verdade tinha chegado, brutal e definitiva, e agora ela teria que aprender a viver com ela, ou aprender a morrer. Eram as únicas 2 opções, e morrer. Ela percebeu olhando para as outras meninas, para Madame Colette, para Levesque na porta da estação. Não era apenas sobre parar de respirar. Era sobre desistir. E desistir de alguma forma parecia uma traição maior que a morte dos pais. Ela tinha 2 escolhas: desistir ou continuar, aceitar ou negar, crescer ou permanecer. E naquele entardecer de março, quando o céu estava aquela cor de lavanda pálido, que vem depois das tempestades, Amélie, de 7 anos, fez uma escolha que nenhuma criança deveria ter que fazer. Ela escolheu a terceira opção. Aquela que não tinha nome, aquela que ficava no espaço entre aceitar e negar. Ela escolheu transformar. Madame Colette sentou-se ao lado dela no banco. Não disse nada por um longo tempo. Apenas ficou ali. Sua presença sólida e calorosa,
um contrapeso ao vazio que ameaçava engolir Amélie inteira. O silêncio entre elas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que acontece quando as palavras se esgotaram. Quando tudo o que precisa ser dito já foi dito, ou nunca poderá ser dito. Era um silêncio cheio, pesado de significado não verbalizado. Levesque me contou. Madame Colette disse finalmente, sua voz rouca de emoção contida. Sobre a carta, Amélie continuou olhando os trilhos, aqueles trilhos que ela tinha observado por tantos dias que podia desenhar cada mancha de ferrugem, cada lasca de madeira nos dormentes. Madame, ela disse, e sua voz era diferente agora, tinha uma qualidade que não tinha antes, algo mais velho, mais pesado. Como a senhora fez? Depois que seus filhos... Como eu fiz o quê, mon trésor? Madame Colette estava surpresa com a pergunta. Surpresa que, neste momento de dor própria, Amélie pensasse nos outros. Como acordou no dia seguinte? Amélie virou-se para olhá-la, e seus olhos estavam secos agora, sem lágrimas, o que de alguma forma era mais assustador que se estivesse chorando. Como levantou da cama, como continuou respirando quando tudo dentro doía. Madame Colette sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto enrugado. Não sei se fiz certo, Petite, ela admitiu. Alguns dias eu só existia. Não vivia. Apenas existia. Respirava porque o corpo insistia em respirar mesmo quando a mente queria parar. Comia porque tinha outras meninas para alimentar. Levantava porque ficar deitada não trazia meus meninos de volta. E então um dia, não sei qual dia exatamente, percebi algo. O quê? Amélie se inclinou levemente, querendo entender, precisando de um mapa para o território desconhecido que agora tinha que atravessar. Que eles não gostariam de me ver assim. Madame Colette sorriu através das lágrimas. Meus meninos eram alegres. Henri, meu Henri, não teu pai, meu filho. Ele ria tão alto que os vizinhos reclamavam. E Jean tocava violino e a música enchia a casa. Se eu morresse de tristeza, seria como se eles morressem de novo. Então escolhi lembrar. Escolhi que cada vez que pensasse neles não fosse uma facada, mas uma homenagem. Lembrar não dói? Amélie perguntou. Dói, Madame Colette admitiu sem hesitar. Dói como 1 milhão de facas. Mas é uma dor que prova que eles existiram, que foram reais, que foram amados. E eu prefiro carregar essa dor e mantê-los vivos aqui. Ela tocou o peito, do que deixá-los morrer completamente esquecendo. Amélie ficou em silêncio por um longo momento, processando. Então tirou o relógio do bolso, aquele relógio que tinha sido seu talismã, seu símbolo de esperança, sua conexão com uma promessa que agora sabia nunca seria cumprida. Meu pai me deu isso, ela disse, passando os dedos pela superfície de prata embaçada. Disse que quando os ponteiros dessem 3 voltas completas, seria primavera, e eles estariam de volta. E quantas voltas já deram? Madame Colette perguntou com cuidado. Amélie olhou. 2h30. Está quase na primavera. Ela ergueu os olhos para o céu, onde os primeiros brotos verdes começavam a aparecer nas árvores nuas. A primavera estava chegando, teimosa e indiferente à tragédia humana. O mundo continuava girando. As estações mudavam. A vida insistia em continuar mesmo quando parecia impossível. Madame, Amélie disse. E havia algo novo em sua voz agora. Uma firmeza que não estava lá antes. Uma decisão sendo forjada em tempo real. Eu vou continuar vindo aqui. Não porque acho que eles vão descer do trem. Sei agora que não virão. Mas porque esse era o lugar favorito do meu pai. Ele dizia que estações são lugares mágicos, onde as pessoas se encontram, onde despedidas viram reencontros. E se for difícil demais? Madame Colette tinha medo de encorajar isso, medo de que fosse apenas outra forma de negar a realidade. Então vou aprender a carregar o difícil, Amélie respondeu, e pela primeira vez desde a carta, um pequeno sorriso verdadeiro tocou seus lábios. Como a senhora aprendeu? Madame Colette não conseguiu segurar mais. Puxou Amélie para um abraço apertado e desesperado. E as duas choraram juntas.
Choraram pela perda, pela injustiça, pela crueldade estúpida de uma guerra que tinha acabado, mas continuava matando através da ausência que deixou para trás. Choraram porque não havia mais nada a fazer, porque às vezes lágrimas são a única resposta honesta para um mundo que recusa fazer sentido. E eu observava, compreendendo que algo fundamental tinha mudado em Amélie naquele momento. Ela não tinha parado de esperar, exatamente, mas tinha mudado o que esperava. Não esperava mais pela chegada. Esperava pela paz, pela capacidade de lembrar sem quebrar, pelo dia em que conseguiria contar histórias sobre eles sem que a voz rachasse. Esperava aprender a viver com a ausência em vez de contra ela. Essa transformação não era desistência, era evolução. Era pegar a dor que o destino tinha dado e escolher o que fazer com ela. Não podia controlar que seus pais tivessem morrido. Não podia mudar o bombardeio, reescrever o passado, trazer os mortos de volta. Mas podia escolher o que aquela morte significava. Podia escolher se seria o fim da sua história ou apenas um capítulo terrível no meio. Quando finalmente se separaram, o sol tinha descido completamente e as primeiras estrelas começavam a aparecer. Sophie, Marie e Louise ainda estavam ali, esperando a uma distância respeitosa. E quando Amélie se levantou, elas se aproximaram. Não disseram nada, apenas ficaram perto, formando um círculo de solidariedade silenciosa. 4 órfãs que entendiam o que palavras não podiam expressar. Amélie olhou para cada uma delas. Eu sinto muito, ela disse. E a declaração era estranha. Por quê? Por achar que minha dor era especial. Amélie explicou. Por achar que esperar me fazia diferente de vocês. Mais forte ou mais fraca, não sei. Mas diferente. Agora entendo que estamos todas no mesmo barco, apenas remando diferente. Sophie, que raramente mostrava emoção, colocou uma mão no ombro de Amélie. Não há jeito certo de fazer isso, ela disse. Cada uma de nós está apenas tentando não se afogar. E Marie acrescentou, a voz pequena mas firme. Às vezes treinar não afogar já é vitória suficiente. Louise, a mais pragmática, disse, amanhã vai doer de novo. E depois de amanhã, mas também vai ficar mais fácil. Não muito, só um pouquinho de cada vez. Até que um dia você acorda e a dor não é a primeira coisa que sente. Amélie absorveu essas palavras como água em solo seco. Eram verdades ganhas com dificuldade, pagas com lágrimas e noites sem dormir. Eram presentes que só quem tinha atravessado o mesmo inferno podia dar. Elas caminharam de volta para a pensão juntas, 5 silhuetas no crepúsculo, ligadas por perdas que não escolheram, mas que agora as definiam. E Amélie carregava algo novo. Não era esperança, não mais. Esperança de que seus pais voltariam tinha morrido com a carta. Mas era algo parecido. Era determinação. Era a decisão de que a morte deles não a mataria também. Que ela honraria a memória deles vivendo, não apenas existindo. No quarto, antes de apagar a vela, Amélie abriu o livro de contos de fadas que a mãe lhe dera. Passou os dedos pelas páginas gastas, pelas ilustrações desbotadas de princesas e castelos e finais felizes. E entendeu que a vida não era um conto de fadas. Não havia príncipes que salvavam. Não havia magia que desfazia tragédias. Mas havia algo que os contos tinham acertado. Havia escolha. Toda heroína em toda a história chegava a um momento onde tinha que decidir desistir ou continuar. E as que continuavam, mesmo quando era impossível, eram as que viviam para contar a história. Amélie fechou o livro. Olhou o relógio uma última vez antes de dormir. Os ponteiros continuavam se movendo, indiferentes, marcando o tempo que não traria ninguém de volta, mas que a levaria, lenta e inexoravelmente para frente, para um futuro que existiria com ou sem sua permissão. E ela podia resistir a esse futuro, lutar contra ele, ou podia caminhar em direção a ele com a cabeça erguida, carregando seus mortos não como fardos, mas como testemunhas. Escolheu caminhar, porque ficar parada era uma forma de morrer, e ela devia aos pais continuar viva. E os anos fizeram o que anos fazem. Passaram, mas Amélie continuou voltando. Não todos os dias como antes,
Não com aquela urgência desesperada que a tinha consumido naqueles primeiros meses, mas sempre, no aniversário da partida, todo 20 de outubro, no Natal, quando a solidão cortava mais fundo. Na primavera, quando as flores teimosas empurravam através da terra ainda fria. E principalmente, toda vez que o mundo ficava pesado demais para carregar sozinha. 1920, Amélie tinha 8 anos. Eu a vi chegar à estação numa manhã de outubro com um pequeno buquê de flores silvestres que tinha colhido no caminho. Violetas e margaridas amarelas simples, mas bonitas. Ela as colocou no banco onde costumava sentar. Arrumou-as cuidadosamente como se estivesse preparando um altar. Então se sentou ao lado delas, tirou o livro de contos de fadas da mochila e começou a ler em voz alta. Sua voz era clara e firme, lendo como se estivesse lendo para alguém. E talvez estivesse. Talvez os mortos ouvissem de alguma forma, ou talvez não importasse se ouviam. Talvez o ato de ler fosse suficiente por si só. 1922. Amélie tinha 10 anos e começou a ajudar Monsieur Levesque na estação. Ele tinha envelhecido rapidamente nos últimos anos. Sua perna ferida doendo mais no frio. Suas mãos tremendo ao segurar canetas. Ela varria a plataforma, limpava as janelas da sala de espera, às vezes até vendia bilhetes quando ele precisava descansar. As pessoas da cidade começaram a conhecê-la não como a menina que esperava, mas como a menina que ajudava. A transformação era sutil, mas significativa. Ela tinha encontrado propósito no lugar onde antes só tinha dor. Levesque a tratava como filha, embora nunca usasse essa palavra. Não posso ter outro pai, Amélie lhe disse uma vez quando ele sugeriu formalmente adotá-la. Mas posso ter um amigo, o melhor amigo, e isso era suficiente para ambos. Alguns vínculos não precisam de papéis legais para serem reais. 1924. Amélie tinha 12 anos e estava começando a parecer menos menina e mais moça. Seus traços estavam se definindo, revelando a mulher que seria. Ela ainda usava o casaco do pai quando ia à estação. Embora agora lhe servisse perfeitamente, tinha crescido para dentro dele, literalmente e metaforicamente. Sophie, Marie e Louise, agora adolescentes, sentavam-se às vezes com ela no banco. Tinham formado uma irmandade estranha. Essas 4 órfãs que tinham aprendido que família não é só sangue. É escolha, é presença, é quem fica quando todo mundo vai embora. Amélie tinha começado a escrever, primeiro em pedaços de papel que encontrava, depois em um caderno que Padre Thomas lhe deu, encadernado em couro gasto, mas ainda utilizável. Sobre o que você escreve? Sophie perguntou uma tarde curiosa apesar de sua usual reserva. Sobre eles, Amélie respondeu, a caneta ainda em movimento. Sobre nós. Sobre todas as pessoas que passaram por essa estação. Sobre como as estações não são só lugares onde as pessoas vão. São lugares onde as pessoas ficam para sempre. Em nossas memórias, Marie leu por cima do ombro dela. Você vai fazer um livro? Talvez, Amélie disse. Ou talvez seja só para mim. Para não esquecer. Para que quando eu ficar velha e minha memória começar a falhar, possa ler e lembrar como era sentir isso tudo. Louise, sempre prática, perguntou. Não dói demais? Escrever sobre eles? Dói, Amélie admitiu. Mas também cura. É estranho. Quando coloco as palavras no papel, é como se a dor saísse um pouco da minha cabeça e fosse para algum lugar que posso fechar e guardar. Não desaparece, mas fica contida. Gerenciável. 1926. Amélie tinha 14 anos e Padre Thomas a visitou na estação numa tarde outonal. Ela estava sentada no banco, não lendo ou escrevendo, apenas observando as folhas douradas caírem. Ainda vens aqui? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Sempre, padre, ela respondeu, mas agora é diferente. Antes eu vinha porque não aceitava. Agora venho porque aceitei. E há uma paz estranha nisso. Padre Thomas sorriu, e era um sorriso genuíno. Não aquele sorriso profissional que padres usam com paroquianos. Tu me ensinaste mais sobre fé do que 40 anos de seminário, Petite. Me ensinaste que fé não é sobre ter respostas,
É sobre continuar fazendo perguntas e vivendo mesmo sem saber. E o Senhor me ensinou que está tudo bem não saber. Amélie respondeu, que posso viver na incerteza e ainda assim encontrar significado. Eles ficaram sentados em silêncio confortável, vendo o mundo continuar ao redor deles. Um trem chegou. Pessoas desceram, pessoas embarcaram. O ciclo eterno de chegadas e partidas. E Amélie percebeu que tinha se tornado parte desse ciclo, não mais uma participante desesperada, mas uma observadora compassiva. 1927. Amélie tinha 16 anos, quase uma mulher. Estava sentada no banco numa tarde de verão, quando uma mulher jovem se sentou ao lado dela, segurando um bebê embrulhado em tecido branco. A mulher estava visivelmente nervosa, olhando repetidamente para o relógio, para os trilhos, de volta para o relógio. Esperando alguém? Amélie perguntou gentilmente. A mulher se virou surpreendida. Então relaxou ao ver o rosto amigável de Amélie. Meu marido, ela disse. E havia lágrimas de alegria nos olhos dela. Voltou da guerra machucado. Ficou internado 3 anos em hospital na Alemanha. Disseram que nunca andaria de novo. Mas ele lutou. Se recuperou. E hoje finalmente vem para casa, para conhecer nosso filho pela primeira vez. Amélie sentiu algo apertar no peito, mas não era dor. Era algo mais complexo. Alegria pelos outros misturada com saudade do que ela nunca teria. Ele vai descer daquele trem, ela disse apertando a mão da mulher. E você vai abraçá-lo. E seu bebê vai conhecer o pai. E tudo vai valer a pena. O trem chegou minutos depois. Amélie observou enquanto um homem descia com dificuldade, apoiado em muletas, mas com um sorriso que iluminava todo o rosto. Viu a mulher correr em direção a ele, o bebê balançando em seus braços. Viu o abraço, viu as lágrimas. Viu o homem tocar o rosto do filho pela primeira vez. E Amélie chorou. Mas eram lágrimas diferentes das que tinha chorado anos atrás. Eram lágrimas por beleza testemunhada, por final feliz que não era dela, mas que ela podia celebrar mesmo assim. Porque essa tinha se tornado sua forma de cura, viver através dos reencontros dos outros. Cada abraço na plataforma era um pouquinho seu. Cada lágrima de alegria a curava em fragmentos minúsculos. E assim, pedaço por pedaço, dia por dia, ela estava aprendendo a ser feliz de um jeito diferente. Não a felicidade ingênua de antes da perda, mas uma felicidade mais profunda, mais complexa. Ganha através do sofrimento e por isso mais preciosa. A estação tinha se tornado seu lugar de transformação. Não era mais sobre esperar que o passado voltasse. Era sobre testemunhar o presente. Sobre estar presente para as alegrias e tristezas dos outros. Sobre entender que a vida era uma série infinita de chegadas e partidas. E que ambas eram necessárias. Que não poderia haver reencontros sem despedidas primeiro. Que a dor e a alegria eram inseparáveis. Duas faces da mesma moeda chamada amor. Amélie tinha aprendido algo que levava a maioria das pessoas uma vida inteira para entender. Que paz não é a ausência de dor. É a capacidade de existir com ela. É fazer amizade com a tristeza em vez de lutar contra ela. É reconhecer que carregar luto é carregar amor. E que se tinha que escolher entre nunca ter amado e carregar essa dor, escolheria a dor 1000 vezes. Porque a dor provava que o amor tinha sido real. O relógio do pai tinha parado de funcionar há 2 anos. As engrenagens finalmente se desgastaram. O mecanismo delicado cedendo ao tempo e ao uso. Amélie tinha pensado em consertá-lo, mas decidiu não fazer. Porque se consertasse, ele continuaria contando o tempo. E ela não queria mais que o tempo contasse. Queria que ele parasse, justo onde os pais pararam. O relógio marcava eternamente 3h15 de uma tarde que nunca existiu. E havia algo perfeito nisso. Um momento congelado. Uma promessa preservada em metal e vidro. Os anos tinham passado, mas Amélie não tinha simplesmente sobrevivido a eles. Tinha vivido através deles. Tinha crescido. Tinha aprendido. Tinha se transformado de uma menina quebrada em uma jovem mulher que carregava suas rachaduras como arte, como um vaso japonês remendado com ouro.
onde as quebras não são escondidas, mas celebradas como parte da história do objeto. Amélie era mais bonita por estar quebrada. Mais forte por ter rachado e escolhido se manter junta. Mais sábia por ter olhado para o abismo e decidido que ainda assim valia a pena viver. A estação de Saint-Michel estava sendo desativada. O mundo estava mudando. Rápido demais para lugares pequenos como aquele acompanharem. Carros começavam a substituir trens. As ferrovias menores, aquelas que conectavam vilas esquecidas às cidades maiores, estavam fechando uma por uma. Não era lucrativo mantê-las. Progresso, diziam. Modernização. Mas para aqueles que tinham vivido suas vidas medidas pelo apito de trem, parecia mais como amputação, como perder um membro que ninguém mais achava necessário, mas que para você ainda pulsava com memória e significado. Primavera de 1928. Amélie tinha 16 anos e estava sentada no banco pela última vez. Não sabia ainda que seria a última, mas sentia no ar naquela maneira que pressentimentos funcionam, anunciando finais antes que eles aconteçam oficialmente. A estação estava decorada para uma pequena cerimônia de despedida. Lanternas penduradas, algumas pessoas reunidas, uma tristeza coletiva pairando sobre tudo como névoa. Monsieur Levesque andava pela plataforma com passos mais lentos que o usual, e não era só por causa da perna ferida. Era o peso da despedida. Amélie, ele disse vindo sentar-se ao lado dela. Este é o último. Depois dele, não haverá mais trens. Sua voz estava espessa de emoção mal contida. Eu sei, monsieur. Amélie respondeu pegando a mão enrugada dele. E está tudo bem. Ela acreditava nisso enquanto dizia, ou pelo menos queria acreditar. O que vais fazer agora? Ele perguntou. Sem este lugar, Amélie olhou ao redor, para a sala de espera onde tinha passado incontáveis horas, para o banco onde tinha esperado, chorado, crescido. Levar ele comigo, ela disse simplesmente. Não preciso estar aqui para lembrar. Passei tanto tempo neste banco que ele já está dentro de mim, para sempre. Faz parte de quem eu sou agora. O trem final estava atrasado como se também relutasse em marcar esse fim. Amélie viu as últimas pessoas se reunirem. Alguns eram viajantes regulares que tinham usado essa linha por décadas. Outros eram curiosos. Pessoas que vinham testemunhar o fim de uma era. Havia algo de funeral nisso tudo. Estavam enterrando não uma pessoa, mas um modo de vida. Quando o trem finalmente chegou, foi quase anticlimático. Sem drama. Sem fanfarra. Apenas o familiar ranger de freios, o suspiro de vapor, o som que Amélie tinha ouvido milhares de vezes. Algumas pessoas desceram, algumas embarcaram. Era uma despedida silenciosa, e talvez fosse apropriado. As melhores despedidas raramente são barulhentas. Amélie observou tudo com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Sentiu tristeza, sim, mas também algo mais. Gratidão. Este lugar tinha sido seu professor. Tinha sido onde aprendeu as lições mais importantes da vida. Sobre perda, sobre a espera, sobre transformação, sobre como continuar quando tudo pede para parar. Sem esta estação, sem esses anos de vigília, ela seria uma pessoa completamente diferente. Talvez mais feliz superficialmente, mas menos profunda, menos completa, menos real. Posso fazer algo, monsieur? Ela perguntou a Levesque. Qualquer coisa? Levesque olhou para ela com olhos molhados. Qualquer coisa, Petite. Posso ir sozinha até o banco? Só por alguns minutos, antes de todo mundo ir embora. Ele acenou, entendendo sem precisar de explicação. Amélie caminhou até o banco pela última vez. Sentou-se, sentindo a madeira familiar sob ela, aquecida pelo sol da tarde. Tirou do casaco do pai um envelope, velho, amarelado pelos anos que o tinha guardado esperando pelo momento certo, e um pequeno lápis começou a escrever. As palavras fluíam não da cabeça, mas do coração. Sem edição, sem hesitação. Mamãe, papai, ela escreveu. Ainda estou aqui. Cresci. Tenho 16 anos agora. Talvez vocês não me reconhecessem, mas eu ainda uso o casaco do Papa. Ainda leio o livro que a mamãe me deu. Ainda tenho o relógio,
Ele parou de funcionar há 2 anos, mas não consigo consertar. Porque se consertar, ele vai continuar contando tempo. E eu não quero mais que o tempo conte. Quero que ele pare. Justo onde vocês pararam. Ela pausou. Lágrimas caindo no papel, borrando levemente a tinta, mas continuou escrevendo. Aprendi a viver sem vocês. Não porque quis, mas porque era isso ou morrer junto. E acho que vocês não gostariam de me ver morrer. Então vivi, do jeito que consegui. Madame Colette está cuidando de mim. Levesque também. Padre Thomas reza por nós toda semana. As meninas da pensão são minhas irmãs agora. Não no papel, mas no que importa. A caneta continuava se movendo, transformando anos de silêncio em palavras. Eu estou indo agora. Esta estação está fechando. O mundo está seguindo em frente como mundos fazem. Mas uma parte de mim ficará aqui para sempre, esperando. Não por vocês, mas com vocês. Porque vocês nunca foram embora de verdade. Apenas mudaram de lugar, do mundo para dentro de mim. Ela dobrou o papel cuidadosamente com mãos que tremiam levemente. Olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava observando. Então ajoelhou-se e escondeu o bilhete debaixo do assento do banco. Exatamente onde sentava todos os dias. Exatamente onde tinha passado 1000 manhãs esperando. Pressionou o papel no espaço estreito entre a madeira e o suporte de ferro, certificando-se de que ficaria escondido, protegido, preservado. Era uma cápsula do tempo, uma mensagem em uma garrafa jogada não no oceano, mas no futuro. Talvez ninguém nunca a encontrasse. Talvez o banco fosse destruído com a estação, o bilhete perdido para sempre. Mas talvez não. Talvez um dia, anos ou décadas depois, alguém encontrasse e saberia. Saberia que uma menina tinha esperado aqui, que tinha amado aqui, que tinha crescido aqui, que sua história tinha existido. Mesmo que ninguém mais se lembrasse, o último trem apitou. Um som longo e melancólico que ecoou pela plataforma. Amélie se levantou, alisou a saia, enxugou os olhos. Olhou para os trilhos uma última vez, para o ponto onde o trem sempre desaparecia na curva, para o horizonte que tinha observado com tanta esperança, tanta dor, tanto crescimento. Adeus, ela sussurrou. Não para os pais. Eles estavam sempre com ela agora. Não precisavam de despedidas, mas para esta versão de si mesma, para a menina que tinha sido, para a esperança impossível que tinha carregado por tanto tempo, para a inocência que tinha perdido, mas que tinha se transformado em algo mais valioso, em sabedoria, em força, em compaixão. O trem começou a se mover, lento a princípio, depois ganhando velocidade. O som das rodas sobre os trilhos, aquele som que tinha sido a trilha sonora da vida de Amélie por tanto tempo, foi ficando mais distante, mais fraco, até virar apenas eco, e então silêncio. A plataforma esvaziou-se. As pessoas se dispersaram, voltando para suas vidas que continuariam sem trens, que se adaptariam porque humanos sempre se adaptam. Levesque trancou as portas da estação pela última vez, as chaves pesadas em suas mãos tremendo. Amélie ficou por um momento mais sozinha na plataforma vazia. E entendeu algo fundamental. Finais não são sempre tragédias. Às vezes são libertações. Esta estação tinha sido seu santuário por anos, mas também tinha sido sua prisão. Tinha sido onde ela processava a dor, mas também onde ficava presa nela. Agora, com a estação fechando, era forçada a seguir em frente. Não porque queria, mas porque não tinha escolha. E às vezes a falta de escolha é o empurrão que precisamos. Ela começou a caminhar em direção à saída, mas parou na porta. Virou-se uma última vez. O banco estava lá, solitário na plataforma vazia, guardando seu segredo. E Amélie sorriu. Um sorriso pequeno, mas real, porque sabia que tinha deixado algo para trás. Não apenas o bilhete, mas uma parte de sua dor. Tinha literalmente a enterrado ali, sob aquela madeira, onde poderia descansar em paz. Seguir em frente não significava esquecer. Significava carregar as memórias de forma diferente. Não como âncora, mas como vela. Não como peso, mas como propósito. Amélie estava aprendendo isso agora.
Estava aprendendo que podia honrar os mortos vivendo bem, que a melhor homenagem não era martírio, mas alegria, não era sofrimento eterno, mas gratidão por ter conhecido aquele amor, por mais breve que tivesse sido. Ela saiu da estação e não olhou para trás. Tinha aprendido que olhar para trás cristaliza o passado em algo imutável e pesado, mas seguir em frente permite que o passado se transforme, se suavize, se integre em algo que podemos carregar. O passado não desaparece, apenas encontra seu lugar apropriado, não na frente bloqueando o caminho, mas atrás empurrando gentilmente para frente. O sol estava descendo, pintando o céu de laranja e rosa, as mesmas cores que tinha visto na manhã em que os pais partiram. Mas agora ela podia olhar para essas cores e ver beleza em vez de apenas dor. Podia assistir um pôr do sol e não pensar apenas no fim do dia, mas na promessa de um novo amanhecer. Amélie Rousseau caminhou pela rua de Saint-Michel, passando por lojas familiares, por rostos conhecidos, em direção à pensão que era seu lar agora. Madame Colette estaria esperando com o jantar. Sophie, Marie e Louise estariam lá, suas irmãs escolhidas. Haveria conversa, talvez riso, talvez lágrimas, mas haveria vida. Vida que continuava apesar de tudo. Vida que insistia em florescer mesmo em solo fertilizado por tristeza. E no banco vazio daquela estação condenada, um bilhete esperava. Pacientemente. Como Amélie tinha esperado. Esperava ser encontrado. Esperava contar sua história. Esperava provar que amor não termina quando corpos morrem. Apenas se transforma. Continua. Sempre continua. 19 anos depois. Outono de 1947. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado, deixando para trás ainda mais viúvas, ainda mais órfãos, ainda mais ausências que gritavam mais alto que qualquer presença. A Europa tentava reconstruir-se de novo, como tinha tentado depois da Primeira Guerra, como provavelmente tentaria depois da próxima, porque humanos são teimosos, insistem em continuar mesmo quando tudo diz para parar. A velha estação de Saint-Michel ia ser demolida finalmente. Tinha ficado abandonada por quase 2 décadas. Janelas quebradas, teto desabando, plantas crescendo entre as rachaduras do chão. Era considerada perigosa agora. Um perigo para crianças que podiam entrar e se machucar. Então vieram as escavadeiras. Vieram os trabalhadores. E veio Pierre, um carpinteiro de 32 anos encarregado de retirar os bancos de madeira antes que tudo fosse demolido. Madeira boa não deveria ser desperdiçada. Podia ser reutilizada, transformada em algo novo. Pierre entrou na estação coberta de pó e teias de aranha. Luz do sol entrava por buracos no teto, criando pilares de ouro empoeirado que desciam do céu até o chão rachado. Havia uma beleza fantasmagórica naquele lugar abandonado, uma melancolia que pesava no ar como perfume velho. Ele se aproximou dos bancos. Começou a afrouxar os parafusos enferrujados, trabalhando meticulosamente porque carpinteiros aprendem a respeitar madeira, mesmo madeira velha e esquecida. Quando levantou um dos assentos, algo caiu. Um envelope amarelado, bordas quebradiças de idade, papel tão frágil que parecia que poderia se desintegrar ao toque. Pierre o pegou com cuidado. O que é isso? Ele murmurou para si mesmo. Abriu devagar, extraiu o papel de dentro. A letra era de criança. As palavras escritas com cuidado, mas com algumas manchas de tinta borrada, como se lágrimas tivessem caído enquanto era escrito. E ele leu. Leu sobre uma menina chamada Amélie, sobre pais que prometeram voltar, sobre meses de espera, sobre um relógio que parou de funcionar porque o tempo tinha parado, sobre dor transformada em vigília, sobre crescimento forçado por circunstâncias impossíveis. E quando terminou de ler, Pierre tinha lágrimas nos olhos e nem sabia exatamente por quê. Talvez porque tinha perdido o próprio pai na última guerra. Talvez porque reconhecia a dor universal quando havia. Ou talvez simplesmente porque era humano. E humanos respondem a histórias de amor e perda porque são as únicas histórias que realmente importam. Venham ver isso. Ele chamou seus colegas. 3 outros homens se aproximaram. Ele leu em voz alta, e no silêncio que se seguiu,
Naquele prédio condenado cheio de memórias de outras pessoas, 4 homens endurecidos por guerra e trabalho pesado entenderam algo. Que história importa? Que testemunho importa? Que este pedaço de papel amarelado era mais valioso que qualquer madeira que pudessem salvar. Você acha que ela ainda está viva? Um dos trabalhadores perguntou. Não sei, Pierre respondeu. Mas isso não pode ser destruído com a estação. Isso precisa encontrar seu caminho de volta para ela, se ainda estiver por aí. Pierre procurou. Perguntou na cidade, na igreja, no café que tinha sido a pensão de Madame Colette, que tinha morrido anos atrás, mas cujo nome ainda era lembrado com carinho. E finalmente alguém sabia. A professora Amélie? Perguntou uma mulher idosa. Sim, ela ainda mora aqui, na Casa Azul perto da escola. Ensina as crianças, principalmente as órfãs. Tem um jeito especial com elas. Pierre bateu na porta da Casa Azul numa tarde cinzenta. Seu coração batia mais rápido que deveria para uma tarefa tão simples. Uma mulher abriu. 36 anos, mas parecia ter vivido mais. Cabelos com fios grisalhos prematuros, olhos cansados, mas gentis, mãos de quem trabalha muito. Usava um avental simples, tinha farinha nas mãos como se tivesse sido interrompida no meio de fazer pão. Posso ajudar? Ela perguntou surpresa. A senhora é Amélie Rousseau? Pierre estava nervoso de repente. Sim, ela respondeu. E algo no tom dele a deixou alerta. Por quê? Aconteceu algo? Pierre tirou o bilhete do bolso. Eu encontramos isso. Na velha estação. Está sendo demolida e... Ele estendeu o envelope para ela. Amélie viu o papel. Reconheceu sua própria letra de criança antes mesmo de tocar. Suas pernas fraquejaram. Segurou-se no batente da porta. Deus do céu, ela sussurrou. Eu tinha esquecido disso. Não completamente, mas tinha empurrado para um canto distante da memória, aquele lugar onde guardamos coisas que doem demais para examinar regularmente. Desculpe se trouxe memórias ruins, madame. Pierre disse rapidamente. Mas achei que a senhora gostaria de ter de volta. Amélie pegou o bilhete com mãos que tremiam. Leu e foi transportada de volta. De volta para aquela plataforma fria, para aquela menina desesperada, para aquela dor que tinha pensado que mataria ela. Lágrimas escorreram pelo rosto sem que ela tentasse pará-las. Riu através das lágrimas, chorou através do riso. Todas as emoções de uma vez impossíveis de separar ou categorizar. Obrigada, ela disse finalmente. Obrigada por trazer isso. Eu não sabia o quanto precisava ler isto novamente. Não sabia o quanto precisava lembrar quem fui, para entender completamente quem me tornei. Posso perguntar, Pierre disse hesitantemente. Seus pais, eles não voltaram, Amélie respondeu com um sorriso triste, mas em paz. Nunca voltaram. Morreram 4 dias depois de partirem. Bombardeio. Mas ela tocou o peito, eu voltei. Voltei de um lugar muito escuro. E hoje sou professora. Ensino crianças órfãs da guerra. Crianças que estão esperando por algo que nunca virá. E tento ensinar o que aprendi. O que a senhora ensina? Pierre estava genuinamente curioso. Amélie olhou o bilhete em suas mãos. Que esperar não é fraqueza. Que lembrar não é viver no passado. E que a dor pode virar propósito se deixarmos. Meus pais não voltaram, mas o amor deles voltou, através de mim, através do que faço todos os dias. Cada criança que ajudo a processar perda é uma forma de honrar o que passei. Cada abraço que dou é um abraço que desejei receber quando tinha 7 anos. Pierre sorriu, acenou e foi embora. E Amélie ficou na porta segurando o bilhete, sentindo o peso dos anos, o peso da jornada, o peso da transformação. Não era a mesma menina que tinha escrito aquelas palavras, mas também não era completamente diferente. Era uma versão evoluída, cicatrizada, mas não quebrada, ferida, mas curada, triste, mas não destruída. Ela emoldurou o bilhete, pendurou na parede da sala de aula onde ensinava, e toda vez que uma criança perguntava sobre ele, contava a história. Não para entristecer, mas para mostrar. Para provar que podemos sobreviver ao impossível, que podemos perder tudo e não perdermos a nós mesmos,
que esperar não é perder tempo quando é feito com amor. E os anos continuaram passando. Amélie envelheceu. Seu cabelo ficou completamente branco. Suas mãos desenvolveram artrite. Suas costas dobraram com o tempo. Mas nunca parou de ensinar. Nunca parou de ajudar crianças perdidas a encontrar caminho. Nunca parou de transformar sua própria dor em cura para outros. 1996. Amélie tinha 74 anos. Estava sentada numa cadeira de balanço em sua pequena casa, cercada por fotografias de décadas de estudantes, por cartas de agradecimento, por evidências de uma vida bem vivida. Bisnetos brincavam ao redor dela, filhos de Sophie, de Marie, de Louise, que tinham se tornado mais que amigas, tinham se tornado família verdadeira. Vovó Amélie, um dos bisnetos, perguntou, aquela que sempre fazia perguntas: conte de novo a história da menina que esperou. Amélie sorriu, pegou o relógio do pai que ainda guardava, parado eternamente em 3h15, e o bilhete emoldurado que descansava em seu colo. Era uma vez, ela começou, e sua voz era suave mas firme, uma estação, e uma menina, e uma promessa. As crianças se acomodaram ao redor dela, como tinham feito centenas de crianças antes delas ao longo dos anos. E Amélie contou. Contou sobre espera, sobre dor, sobre transformação, sobre como o pior dia de sua vida tinha também sido o começo de descobrir quem realmente era, sobre como perder os pais tinha ensinado ela a ser mãe para centenas, sobre como dor compartilhada é dor diminuída, e alegria compartilhada é alegria multiplicada. E enquanto falava, pude ver toda a jornada. A menina de 7 anos na plataforma, a adolescente escrevendo no banco vazio, a jovem professora encontrando propósito, a mulher velha transmitindo sabedoria. Todas eram Amélie, todas coexistiam dentro dela, e todas tinham sido necessárias para criar a pessoa que ela tinha se tornado. Porque perda não nos define. Nossa resposta à perda nos define. Amélie tinha respondido com resiliência, com transformação, com amor que recusava morrer só porque os amados tinham morrido. E nessa resposta, nessa escolha repetida dia após dia, ano após ano, ela tinha feito algo extraordinário. Tinha transformado tragédia em legado, ausência em presença, morte em vida renovada. A história terminou. As crianças fizeram perguntas. Amélie respondeu pacientemente, e quando finalmente saíram para brincar, ela ficou sozinha com seus pensamentos. Olhou pela janela, o sol estava descendo. Um trem passava ao longe, em trilhos novos que tinham sido construídos décadas após a velha estação fechar. E Amélie sorriu, porque entendeu finalmente, completamente, uma verdade que tinha levado uma vida para aprender. Amor verdadeiro não termina com partida, apenas se transforma. Continua através de nós, através do que fazemos, através de como tocamos as vidas dos outros. Seus pais tinham morrido em 1918, mas viviam ainda, em cada criança que Amélie consolava, em cada lição que ensinava, em cada abraço que dava. Eles não tinham voltado na primavera como prometeram, mas tinham voltado de outra forma, através dela. E continuariam voltando geração após geração enquanto a história fosse contada. A menina que esperou tinha aprendido finalmente que alguns esperam tanto que aprendem a conversar com o tempo. E no processo, aprendem que espera não é sobre o que recebemos no final, é sobre quem nos tornamos no meio. Amélie tinha se tornado alguém que valia a pena esperar por, alguém que transformava a dor em cura, alguém que provava que podemos carregar a ausência e ainda assim estar completamente presentes. Completamente vivos, completamente humanos, e isso, no final, era tudo. Era suficiente. Era mais que suficiente. Era tudo. E assim termina a história de Amélie Rousseau. Mas será que termina mesmo? Ou será que continua sempre que alguém escolhe esperar quando seria mais fácil desistir? Sempre que alguém transforma a dor em propósito? Sempre que alguém descobre que a força não está em nunca quebrar, mas em escolher se manter junto mesmo depois de rachar? Esta história atravessou um século. Começou numa plataforma fria de 1918 e chegou até você, agora, neste exato momento. E há algo extraordinário nisso.
Porque Amélie estava certa quando disse que as estações são lugares onde as pessoas ficam para sempre. Não as estações físicas de trem, mas as estações da vida. Aqueles momentos de transição onde esperamos, onde nos despedimos, onde nos transformamos. Todos nós temos nossa estação. Todos nós temos nosso banco onde sentamos e esperamos por algo. Talvez seja um amor que partiu. Talvez seja um sonho que ainda não chegou. Talvez seja uma versão de nós mesmos que prometemos nos tornar, mas que ainda está atrasada. Como um trem que nunca chega. E a pergunta não é se devemos esperar. A pergunta é, pelo que estamos esperando? E quem estamos nos tornando enquanto esperamos? Amélie esperou por 4 meses por pessoas que já estavam mortas. Podemos dizer que foi tempo perdido. Mas foi porque naqueles meses de espera aparentemente inútil, ela aprendeu sobre resiliência, sobre esperança como escolha, sobre como carregar a ausência sem ser esmagada por ela. Aprendeu lições que mais tarde usaria para ajudar centenas de crianças perdidas a encontrarem caminho. Então talvez aquele tempo não tenha sido perdido. Talvez tenha sido o investimento mais importante de sua vida. E você? O que está esperando neste momento? E mais importante, quem você está se tornando enquanto espera? Porque o segredo que Amélie descobriu, o segredo que levou uma vida inteira para compreender completamente, é este. A espera não é sobre o destino, é sobre a jornada. Não é sobre o que recebemos no final, é sobre quem nos tornamos no meio. Há pessoas que esperam a vida inteira e nunca crescem. Ficam congeladas no momento da perda, como o relógio de Henry, paradas eternamente em 3h15 de uma tarde que nunca volta. E há pessoas como Amélie que transformam a espera em vigília, que usam o tempo não para amargurar, mas para amadurecer, que escolhem que a dor seja professora, não carrasco. E talvez este seja o verdadeiro final feliz. Não aquele dos contos de fadas onde tudo volta a ser como era, mas aquele onde descobrimos que podemos sobreviver ao impossível, que podemos perder tudo e não perdermos a nós mesmos, que podemos carregar ausência e ainda assim criar presença, que podemos ser quebrados e ainda assim ser belos, mais belos talvez por todas as rachaduras que o tempo preencheu com experiência e sabedoria. Os pais de Amélie nunca voltaram, mas Amélie voltou. Voltou de um lugar tão escuro que a maioria nunca encontra o caminho de saída. E não voltou sozinha. Trouxe consigo lições, trouxe consigo propósito, trouxe consigo a capacidade de transformar sua própria dor em cura para outros. E isso no final é o que significa viver. Não é sobre evitar a dor, é sobre o que fazemos com ela quando ela inevitavelmente chega. Então, se você está esperando por algo neste momento, e todos nós estamos esperando por alguma coisa, lembre-se de Amélie. Lembre-se que esperar pode ser uma forma de amor, que paciência pode ser uma forma de coragem, e que às vezes, os que mais esperam são os que melhor aprendem a conversar com o tempo, a fazer as pazes com ele, a entender que o tempo não cura feridas, mas nos ensina como viver com elas. Esta é a história de uma menina que esperou até o último trem, mas também é a história de todos nós, porque todos esperamos, todos perdemos, todos temos que escolher repetidamente se a perda nos define ou se definimos a perda. E nessa escolha, nessa decisão silenciosa que fazemos todo santo dia ao acordar, está toda a diferença entre sobreviver e viver. Amélie escolheu viver. Apesar de tudo, através de tudo, por causa de tudo. E você? O que vai escolher? Se esta história tocou seu coração de alguma forma, não a deixe morrer aqui. As melhores histórias são aquelas que continuam através de nós. Compartilhe este vídeo com alguém que está esperando por algo. Com alguém que perdeu alguém. Com alguém que precisa lembrar que é possível sobreviver ao impossível. E me conte nos comentários. Qual é a sua estação? Qual é o seu banco onde você espera? O que você está esperando neste momento da sua vida? E mais importante, quem você está se tornando enquanto espera? Porque sua história importa tanto quanto a de Amélie. Sua dor é tão real, sua espera é tão válida. E seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para continuar mais um dia. Escreva nos comentários. Não importa se é longo ou curto. Não importa se é sobre algo grande ou pequeno. Toda espera é significativa. Todo luto é sagrado. E toda transformação merece ser celebrada. E se você conhece alguém que precisa ouvir que pode sobreviver à dor que está sentindo, por favor, compartilhe este vídeo. Porque às vezes, a diferença entre desistir e continuar é saber que alguém, em algum lugar, sobreviveu ao que parecia impossível de sobreviver.
Obrigado por esperar comigo nesta estação, por sentar neste banco ao meu lado, por ouvir a história de Amélie até o fim. Seu tempo é precioso, e você escolheu gastá-lo aqui ouvindo sobre uma menina que esperou há mais de 100 anos atrás. Isso significa algo. Significa que você entende que algumas histórias transcendem tempo, que algumas verdades são eternas. Até a próxima história, até o próximo trem, até a próxima oportunidade de lembrarmos juntos que ser humano é difícil, mas é possível. É doloroso, mas é belo. É sobre perder, mas também é sobre encontrar. Encontrar força onde não sabíamos que existia. Encontrar esperança onde parecia haver apenas escuridão. Encontrar significado onde parecia haver apenas vazio. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque toda semana, toda a história que conto aqui é sobre isso. Sobre pessoas comuns que fizeram escolhas extraordinárias diante do sofrimento. Sobre como nossos ancestrais sobreviveram. Sobre as lições que pagaram caro para aprender e que agora podemos herdar gratuitamente. E ative o sininho. Não porque eu preciso de visualizações, embora ajude, mas porque você pode precisar da próxima história. Você pode precisar ser lembrado daqui a uma semana de que é forte, que é capaz, que pode carregar o que parece impossível de carregar. Deixe seu like se a história mexeu com você de alguma forma, se fez você pensar, se fez você sentir, se fez você lembrar de alguém, se fez você chorar ou sorrir ou ambos ao mesmo tempo, porque cada like me diz que essas histórias importam, que vale a pena continuar contando, que há pessoas lá fora que precisam ser lembradas de que não estão sozinhas em suas esperas. E se você está passando por algo difícil agora, se está esperando por algo que parece nunca chegar, se perdeu alguém e não sabe como continuar, deixe eu te dizer o que Amélie levou anos para aprender. Você vai sobreviver a isso. Não hoje, talvez nem amanhã, mas um dia você vai olhar para trás e perceber que sobreviveu, e vai estar mais forte, mais profundo, mais real, mais você do que nunca foi. A dor que você sente agora não é o fim da sua história, é apenas um capítulo. Um capítulo difícil, cruel e injusto, mas ainda assim apenas um capítulo. E você, como Amélie, tem a caneta. Você pode escrever o que vem depois. Não pode mudar o que já foi escrito, mas pode escolher o que escreve a seguir. Então escreva. Viva. Espere se precisar. Mas espere ativamente. Espere enquanto cresce. Espere enquanto se transforma. Espere enquanto se torna a pessoa que essa dor está tentando criar. Porque no final, talvez seja isso que somos. Não aqueles que nunca caíram, mas aqueles que caíram e escolheram levantar. Não aqueles que nunca quebraram, mas aqueles que quebraram e escolheram se manter juntos. Não aqueles que nunca esperaram, mas aqueles que esperaram tanto que aprenderam a conversar com o tempo. Esta foi a história de Amélie, mas também pode ser a sua. Se você escolher, nos vemos na próxima história. Até lá, continue esperando. Mas não esqueça de viver enquanto espera, com carinho na voz do silêncio. O bilhete de Amélie ainda existe. Foi doado ao Museu de História Local de Saint-Michel, em 1998. 2 anos após sua morte aos 74 anos. Está lá até hoje, amarelado e frágil, mas ainda legível. Um testemunho de que amor não morre quando corpos morrem, apenas se transforma. Continua, sempre continua.